Você conhece a Quantum? Não? Então escaneie o QR Code para descobrir a chave de uma vida mais saudável, leve e quantificada. Felipe, agora a gente tem que partir para o assunto Bruno Henrique aqui. Xiii. Porque, Felipe, assim, depois de a Justiça Desportiva, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Brasil, ou melhor, condenar Bruno Henrique, mas por uma pena muito branda, Financeira, né? A Justiça Comum tomou outro rumo. Eu não li ainda a notícia do Igor Siqueira, vou ler com vocês, eu só vi a manchete, então vamos entender o que aconteceu. Porque a Justiça aceitou recurso, o Bruno Henrique virou réu por estelionato. No dia seguinte à confirmação do título brasileiro, que é, pelo menos, no mínimo, uma grande coincidência. Cara, é estranho, né? Estranho, né, cara? Ah, ganhou o campeonato, Acabou agora o a gente campeonato, pode... Agora o cara vira réu. E aí, não, e sem contar também que acontece isso aqui também. Ó. O Ramon Abate-Abel tá liberado. Acabou o campeonato, você tá liberado. Porra. Acabou o campeonato, irmão. Tá livre da polícia. Vai apitar jogo de Natal lá do Zico no Maracanã. Pelo menos é muito estranho. No mínimo. No mínimo. Mas... Ele virou réu por estelionato no processo no qual já estava respondendo por fraudar competições esportivas. A decisão foi da terceira turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que acolheu por unanimidade um recurso do Ministério Público do Distrito Federal. A medida contraria o entendimento em primeira instância em relação a uma questão técnica do processo. Inicialmente, o juiz do caso tinha tirado a denúncia contra Bruno Henrique no item estelionato, mantendo apenas a fraude a competições esportivas, um crime menos grave, previsto no artigo 200 da Lei Geral do Esporte. A visão inicial, revertida pelos desembargadores, era de que as casas de apostas não se manifestaram formalmente nos autos e, assim, não haveria uma vítima do estelionato. Sem vítima, não há crime. Só que o entendimento foi alterado na sessão de hoje. Os desembargadores decidiram que o fato de haver uma apuração envolvendo as instituições como o CBF e a Associação Internacional de Integridade em Apostas, IBA, é suficiente para seguir com o processo. Foi um relatório da IBA, enviado posteriormente ao Ministério Público, à Polícia Federal, que deu andamento à investigação sobre o caso de Bruno Henrique. O jogador responde criminalmente por ter passado a informação ao irmão Vander Nunes Júnior de que levaria cartão amarelo no Flamengo contra o Santos no Brasileirão de 23. Vander, depois disso, apostou na ocorrência desse cartão e passou a dica para outras pessoas, segundo a denúncia do Ministério Público. Vander, a cunhada de Bruno Henrique, Ludmila Araújo Lima e outras 6 pessoas também viraram réus por estelionato. Na mesma sessão, os desembargadores negaram o pedido de pagamento de fiança no valor de R$2 milhões, que também havia sido feito pelo Ministério Público. Para eles, Bruno Henrique não apresenta risco de fuga, nisso eu concordo totalmente. O cara não vai fugir. O cara tá jogando. No STJD, multa. Desportivamente, Bruno Henrique foi apenas multado na Justiça Desportiva e pôde continuar jogando como capitão do Flamengo na reta final da Libertadores e do Brasileirão. Mas o trâmite na Justiça Comum vai seguir adiante. Para a defesa do jogador, o afastamento inicial do estelionato tinha sido uma vitória. Agora o caso volta a ter um grau de complexidade maior, somando estelionato à manipulação. Aí tem aqui, Felipe, a aspa da defesa do Bruno. A defesa do atleta Bruno Henrique recebeu com indignação a notícia do julgamento que acatou ao pedido do MPDFT para abrir ação penal quanto a um suposto crime de estelionato, fato que contraria a decisão fundamentada do juiz de primeira instância. Com confiança no Poder Judiciário, será apresentado recurso pela defesa dos órgãos competentes que demonstrará mais uma vez o claro equívoco da denúncia. O recurso deve ser feito ao STJ após o acórdão de decisão dos desembargadores ficar pronto. Felipe, esse caso vai se estender por um tempo, não teremos tão em breve uma definição.
Mas o que denota que a justiça comum está tomando um outro rumo em relação à justiça desportiva, né? Cara, e seria, assim, do ponto de vista de justiça no país, do âmbito geral, seria uma vergonha, né? Para a justiça esportiva, o cara ser condenado na justiça comum e ser absolvido ou ter tido uma pena branda, extremamente branda, no tribunal esportivo, assim. Na justiça comum, pô, pega uma punição aí, sei lá, pode ser preso, digamos assim. E na justiça esportiva, que é de fato a profissão dele, no que ele interferiu ali ao forçar o cartão amarelo, o cara pegar uma multa de 100 mil reais, assim, sendo que ele ganha 2 milhões, sei lá, perto disso. Cara, e outra, e ele vira réu depois que acaba o campeonato. Então, cara, assim, é muito estranho, cara. É muito estranho. E muito triste também. Porque a gente já comentou aqui semana passada, essa semana ou semana passada, não me lembro agora, da decisão que cartão amarelo forçado não é mais um crime, digamos assim, no futebol. Não interfere no jogo. Cara, tá virando a casa da mãe Joana, assim. Pode fazer tudo. Não sei quais serão os rumos que o nosso futebol vai tomar nos próximos anos, cara. É estranho, cara. E outra, faço de novo a ponderação. Se o Bruno Henrique não jogasse no Flamengo, jogasse no Juventude, será que teríamos os mesmos desdobramentos? Fica essa dúvida. Se o peso dele jogar no Flamengo e ser um jogador importante interferiu na hora do julgamento. Ah, Felipe, eu tô um pouco cansado desse papo. Eu também, quero, cara, que essa decisão seja... Claro, o tempo da justiça não é o nosso tempo, como nos explicou brilhantemente o senhor Augusto de Arruda Botelho, quando veio aqui no nosso programa esse ano. Mas, cara, assim, nitidamente aconteceu algo que não deveria ter acontecido. E mais do que ter acontecido algo que não deveria ter acontecido, é muito importante que esse caso seja usado como exemplo para que não aconteça mais, porque senão aí é o fim da credibilidade do futebol. Exato. E eu acho que em termos de justiça não seria o caso de pesar a mão do Bruno Henrique porque o cara seria um bandido, nada do tipo, cara. A questão é... Não é sobre isso. Não é sobre isso. A questão é, a pena branda passa o recado para os outros jogadores de que eles podem fazer isso, que se eles forem pegos, inclusive se tiver prova, o que é muito difícil, que aconteceu no caso do Bruno Henrique, né? Tem prints e tudo mais. Mesmo se tiver provas, eles vão ser absolvidos. Ou multados, no máximo, o que vai fazer, entre aspas, o crime valer a pena. Então foi um recado muito ruim que o STJD passou. E que se a Justiça Comum... O STJD passou e o STF corroborou essa semana, né? Cara. Definiu que forçar cartão não se enquadra mais como manipulação no Exatamente. A decisão do Gilmar Mendes. Exato. Então, assim, são recados muito ruins. Uma da Justiça Desportiva, outra da Justiça Comum, que está na figura do STF. Mas seria importante que o caso do Bruno Henrique tivesse uma correção, assim, para que isso, primeiro, deixasse claro a vergonha das decisões do STF com relação ao Igor Cariús e a vergonha da decisão do STJD com relação ao próprio Bruno Henrique, e que então a gente pudesse ter um ambiente um pouco mais protegido para que o jogo nunca pudesse ser colocado em dúvida, xeque, né? Em xeque, que é o principal. Isso ninguém quer, isso é ruim para todo mundo, principalmente para as bets. Entendeu? Então, assim, são hoje as principais financiadoras do esporte no Brasil. A principal financiadora do esporte são as bets. É isso. Então, assim, bicho, precisamos corrigir esse rumo e vamos ver o que a Justiça Comum vai tomar com relação a isso aqui. Porque é grave, gente. É grave. E o que me deixa muito triste é essa pauta ter sido tomada dentro do ambiente esportivo como um caso clubístico total, sabe? Não Flamenguista defendendo o cara e antes flamenguista, porque também tem muito,
Muitos. detonando o cara só porque é do Flamengo. Teve dos dois lados. Poucas foram as pessoas que se atentaram simplesmente, não necessariamente, ao dado técnico do código que estava escrito no STJD, porque está defasado. Mas Total. se atentado friamente ao que isso pode gerar no futuro do futebol brasileiro. Poucas foram as pessoas que olharam para isso pragmaticamente. Tivemos uma discussão encabeçada por isso muito clubística, cara. Muito. Canalha, calhorda, e que alguns, inclusive jornalistas, mega clubistas, transformam um discurso técnico num discurso, ou melhor, tentam transformar um discurso apaixonado num discurso técnico, porque eles são bons, eles são muito hábeis com as palavras, eles transmitem muita seriedade e tudo mais. Mas a gente consegue ver com meia dúzia de palavras que o cara no final do dia tá jogando em prol da turma dele, dos interesses dele, o cara Ah, não tá nem aí pro futebol é, brasileiro. é o que eu questionei há pouco. Vamos fazer um exercício de si aqui. O si não existe, mas se o Bruno Henrique jogasse cara, na Chapecoense, teria alguma interferência? O Nenhuma. fato dele jogar no Flamengo teve interferência? A gente não tem como cravar isso, a gente não tem como afirmar. Mas é assim, é a vida como ela é, cara. É a vida como ela é. Excluir o poder que os clubes têm dessa conta e entender que decisões muitas vezes são muito mais políticas do que técnicas, é apenas um exercício de realidade. Assim. Exato, cara. Desculpa, gente. A presidente Dilma caiu por pedaladas fiscais, coisa que outros 20 presidentes fizeram antes dela. Assim. Ela caiu porque ela perdeu o apoio político. Assim, é um exemplo que denota muito como é. Aí vamos levar para o futebol. O presidente José Carlos Pérez dos Santos foi impeachmentado com um superávit de 25 milhões de reais em 2019. O Marcelo Teixeira teve 100 milhões de déficit ano passado, esse ano E vai não fechar caiu. com 150 e não há nenhum pedido de impeachment, porque no fim é sobre política, não é sobre tecnicalidade. E É sobre quem é a as pessoa, pessoas né? sabem disso, quando envolve o Flamengo é um clube muito grande, tem uma pressão muito grande, e Muito aí é forte. julgado por um cara que tá no meio da arquibancada do Flamengo vestindo a camisa do Flamengo. Como é que esse cara ia entrar dentro da arquibancada do Flamengo se ele condena o Bruno Henrique fica fora dos jogos importantes do Flamengo e perde os títulos? Esse cara nunca mais entrava no Maracanã, entendeu? Então assim, irmão, a gente tá sobre um sistema. E eu não tô dizendo que ele votou por causa disso, mas ele não era a pessoa apta pra estar numa decisão dessas. Tinha que ser uma pessoa completamente isenta. É, já começa por aí também. O STJD tem que escolher melhor os seus Total, cara. auditores. Os caras não podem ter um envolvimento direto com o futebol. Como, por exemplo, em 2009, um dos auditores virou pro Wagner Love e falou: se você usar as trancinhas vermelhas e pretas, talvez a gente votaria diferente. O cara falou isso, Exata. tem vídeo aí, cara. Em É. 2009, mano. É. 2009, e deu risada ainda, tipo, esse é o STJD, esse é o modus operandi. Não tô dizendo que o STJD é flamenguista, tô dizendo que lá não, o modo deles julgarem, a lei como tá escrita, por exemplo, tá defasada. Os A caras lei têm que se vale pra uns e não atualizar, vale pra outros. É tem que isso se aí. atualizar, pô, tem que se É. atualizar. O próprio Dudu, por exemplo, do Palmeiras, em 2015. O Dudu, ele deu um empurrão no árbitro na final do Campeonato Paulista contra o Santos, na Vila Belmiro. Não sei se você se lembra disso. Me fugiu agora o nome do árbitro daquela ocasião. Ah, eu sei, eu lembro. Mas o Dudu deu um empurrão no cara, assim, foi expulso. Cara, ele pegou, tipo, 200 dias de suspensão, assim. É. Cara, ele cumpriu 10, mano. Cumpriu 5. Porque ele pegou efeito suspensivo. E nunca mais se falou E nisso. nunca mais se falou nisso. Vários outros clubes, se a gente for buscar no histórico, já Não, tiveram não jogadores há. que foram E punidos. essa coisa de E efeito suspensivo era capaz de punir o Bruno Henrique ele ter pego o efeito também, que ter continuado jogando. Porque ele jogou 2 meses com efeito suspensivo. nem as punições aqui no Brasil a gente pode confiar quando elas acontecem, porque existe essa porra desse efeito suspensivo. Cara, Exato. assim, juro, tem que mudar tudo, velho. Mudar Mudar tudo, cara. tudo. E acho que perdeu-se uma grande oportunidade agora, inclusive desse assunto ser debatido, porque, como você disse, você clicava nos programas de debate da grande mídia, de grandes portais, grandes colunistas debatendo entre si.
Cara, não se falava sobre isso. Os caras tratavam exclusivamente como se fosse uma coisa do Flamengo contra os outros times. E não era sobre isso. Era sobre uma oportunidade de mudar a lei, velho. E não se mudou a lei, não se discutiu. Na imprensa esportiva não se discutiu sobre isso. Eu acho isso uma vergonha, cara. Uma vergonha que mostra muito da defasagem que vive hoje o nosso jornalismo esportivo, que virou um palco de representante de torcida. É isso. Simples assim. Simples assim.